am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. Quem está por trás? Conta pra gente. Devem ser empresas que querem salvar o mundo ou criar uma energia limpa que nos livre do carvão, né? Ou de maiores emissores de gás carbônico, enfim. E a gente fica meio assustado, né? Com o poder da mentira, pós-verdade, né? Desses políticos do grito, da voz forte, da imposição. Canalhas! Vocês querem arrebentar com o Brasil! Estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões de estatais. Bilhões mamavam de estatais. O Salvini na Itália, Boris Johnson na Grã-Bretanha. O Orbán também, né? Viktor Orbán na Hungria. Temos alguns exemplos aí de políticos que conseguem destoar mais nessa técnica sofista, inclusive se utilizando de manipulação religiosa. Também, né, utilizar uma base eleitoral voltada para um conservadorismo religioso da religião daquele local específico. Eles não pensam em uma específica. Mas... Essa questão que até a gente conversou bastante já, Léo, fora do microfone, fora do podcast, mas que é legal trazer, que você falou da religião, com relação a o sequestro, né, do discurso, né? Eles se escondem, e isso não vem deles, né? É algo já de muitos anos dessa questão de se usar a religião como política, muitas vezes isso é uma tática, né? Você até disse, o Trump sempre foi ateu e começou a se valer de um discurso com relação a Deus também. I'm Presbyterian. Boy, that's down the middle of the road, folks, in all fairness. Eles usam muito a figura de Cristo, e é justamente a figura de Cristo que a gente tanto bate na tecla que, se realmente existiu, ela passaria longe dessas pessoas, né, que hoje falam em nome dele. Isso é uma tática também com relação a isso. Você vê que até não só o Trump, né, o Vladimir Putin, o nosso ditador, hoje a gente pode falar, ele é ditador da Rússia, ele foi o primeiro presidente a trazer de volta um discurso que flerta com a igreja ortodoxa, né, que é a igreja cristã do leste. Tanto que Moscou, historicamente, era conhecida como a Terceira Roma, porque era o último reduto dos cristãos do leste, a igreja ortodoxa. E como todo mundo sabe, a União Soviética era um estado ateu, né? Então a religião não era praticada, não se era utilizada como manipulação, era utilizado o Estado como uma forma de controlar as pessoas, que tudo era pelo bem do país, enfim, mas não era um cunho religioso. E o Putin, assim, num país que já tinha fraquíssimo apelo religioso, começou a se utilizar desses movimentos ortodoxos para converter, inclusive, pessoas para a igreja de novo, para se utilizar dessa maneira de comunicação. Quando o Estado não chega, alguém está ali do lado chegando, acolhendo emocionalmente aquela pessoa e fazendo ela crer que alguém olha por elas, né? E aquela pessoa que olha por ela normalmente é uma pessoa sábia, uma pessoa que tem respeito, né, nas palavras, que possa trazer um pouco mais de sabedoria na vida dela, caso ela escute, porque ela está bem, ela está ali ajudando os outros, ela está ali acolhendo, né, aquela pessoa que sofre tanta coisa no Brasil e em outros países, em locais pobres que tem muita desigualdade social, né? Acho importante mencionar aqui que a Netflix lançou em julho de 2019 o documentário Privacidade Hackeada, que conta basicamente a história dos escândalos protagonizados pelo Facebook de março de 2018, que a empresa Cambridge Analytica, com a anuência, né, do Facebook, coletou dados de 87 milhões de usuários sem que isso fosse permitido, né? Dados que foram utilizados, inclusive, e o documentário mostra isso, pela campanha de Donald Trump, né, para direcionar informações àqueles que estavam indecisos ainda sobre quem eles escolheriam para a presidência de 2016. E esse documentário ele também mostra a razão pela qual Google e Facebook, Apple, empresas de tecnologia em geral são as empresas mais valiosas do mundo hoje. Porque a data, a informação do nosso like, a informação que você digita todo dia no Google pesquisando qualquer coisa que seja, é a commodity mais cara do mundo hoje em dia, não é mais o petróleo. A indústria do petróleo perdeu para a indústria de tecnologia e a informação é o bem mais valioso do mundo. E assim, recomendo fortemente todo mundo assistir. Não é um documentário chato, muito técnico, Privacidade Hackeada.
E aqui, né, a gente tem o exemplo da Havas, que é uma organização social sem fins lucrativos aí do mundo, que promove o ativismo global por meio de petições online em defesa de grandes causas, normalmente progressistas. Divulgou um estudo aqui para o Brasil, em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunizações e o IBOP. E a ideia desse estudo era entender por que os índices de vacinação caíram tão drasticamente aqui no nosso país, que teve o maior programa de imunizações do mundo já. Assim, trouxeram de volta essas quedas, né, doenças que haviam sido já controladas. Para vocês terem ideia, em 2015, os índices de vacinação de sarampo eram de 96%. Baixaram para 57% em 2019. E o mesmo vale para poliomielite, né, que era 95% em 2015 e 51% índice de vacinação em 2019. A vacinação faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem. Vamos vacinar todos os baixinhos e baixinhas, Xuxa! As pessoas começaram a acreditar na ideia de realmente que vacina é algo desnecessário, né? E hoje muita gente, hoje ainda bem, né? Acho que as pessoas perceberam e hoje existe um movimento de não deixem que esse assunto, que isso vire realmente algo da sociedade. Não, vacina não serve, né? Uma coisa que eu me pego pensando, ainda mais em tempos do coronavírus, e eu confesso que como jornalista, eu sinto às vezes até um certo desinteresse com relação às pautas de saúde, sabendo que é tudo tão... Existe uma grande indústria por trás da doença e me parece tão proveitoso às vezes só se voltar para discussões só do corona e esse discurso que deixa a sociedade alarmada, o corona, sendo que a gente passa por tantos problemas com relação à saúde que matam tantas pessoas de formas variadas, de formas aleatórias, e me parece às vezes um foco para roubar a narrativa e fazer com que as pessoas esqueçam das coisas certas, assim. Eu tenho pavor do assunto corona no momento, assim, não porque eu tenho medo do corona, mas porque me parece algo não irrelevante, eu não quero diminuir porque amanhã vai todo mundo morrer por causa do corona, eu não quero ser esse cara que zicou. Nossa, eu não consigo comprar a ideia de algumas pautas com relação à saúde, principalmente em tempos de coronavírus. Esse é um super questionamento. E, enquanto isso, as pessoas estão manipulando em coisas importantes como a vacina, né? Como a vacina e como eleições. Isso Eleições, né? A nossa democracia está sendo atacada, né, por esse descontrole geral da era da desinformação, né? Do discurso sofista que foi amplificado pela internet, né? Amplificado num nível fora de controle, assim, que a gente olha e fala, cara, como controlar isso, né? Acho que o ideal seria um serviço conjunto, assim, de governos que se unam para discutir esse problema no mundo, que reconheçam que desse jeito não dá, mas ao mesmo tempo permitindo a liberdade, né? Porque a liberdade como um valor absoluto, que é do jeito que está agora, está claramente sendo prejudicial para a sociedade, né? Criando pautas irreais, permitindo governos esdrúxulos, não só no Brasil como no mundo, né? E com base em mentiras, né? Com base em pós-verdades. E assim, os questionamentos que ficam, né? Como viver a nossa vida que a gente quer viver, fugindo das hordas de mensagens dirigidas, né? Que a gente recebe, essa tonelada de coisas que a gente é direcionado todo dia. A gente é de fato livre, considerando esse mercado tecnológico de alta performance, né? Das grandes titãs da tecnologia, Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, né? Que vive de atrair e vender a nossa atenção. Eles vivem com o nosso like, eles sabem que a gente é nichado naquilo e vendem propaganda com base no nicho, assim, para atingir tantas pessoas que comprariam tantos produtos e dar aquilo de retorno, né, para as indústrias. E o uso de redes sociais, ele causa um vício no patamar compulsório, como que se possa ser comparado a alguma droga. Vocês já se questionaram se vocês são viciados em Instagram, em Facebook, se vocês sentem ansiedade de não olhar por muito tempo? Isso não sendo questionado ainda, né, como um possível problema de saúde das pessoas, de necessidade regulatória de alguns métodos, né, de chamar a atenção aqui da nossa sociedade. E aí a gente chega justamente no segundo assunto, que é a nova política de cancelamento da internet,
a palavra, depois de fake news, a grande palavra, né? Inclusive, a palavra do final de 2019 me parece que foi exatamente o cancelamento. Será que eu já fui cancelado pela internet? E aí, Léo, o que a gente pode começar para introduzir com relação ao momento atual? Porque me parece que o cancelamento ele sempre existiu, né? Com relação à sociedade ter escória de alguém, né? Por exemplo, a Suzane von Richthofen foi cancelada pela sociedade porque ela matou os pais, né? Mas ela foi cancelada. Hoje, a sociedade, por exemplo, estou usando até um exemplo extremo, porque a Suzane von Richthofen ela é quase uma unanimidade do ódio, porém... E me parece que ela vai se tornar uma pastora evangélica, então, né? Exatamente. E olha aí, ela indo já para um lado já... O mundo dá voltas e voltas, daqui a pouco tá todo mundo do mesmo lado. O que me leva a chamar a atenção, porque assim, a Suzane von Richthofen... saidinha do Dia dos Pais. Aí o cidadão médio, o brasileiro, ele fica indignado. Como pode a Suzane von Richthofen? Pois a lei é para todos, né? E aí, ou era pra ser, né? Então, assim, porque a Suzane von Richthofen foi cancelada pela sociedade, ela não pode ter a saidinha, porque ela matou os pais, não pode ter saidinha. Mas não, acho que não tá lá, né, Léo, escrito... Em caso se a pessoa matou os pais, não tem saidinha. Infelizmente, até acho que, né, fica quando forem aí reescrever... Bom, o nosso Código Penal é de 1940, né? Eu acho que ele merecia um pouco uma revisada, assim, em algumas coisas, né? Não necessariamente isso, acho que todo ser humano que tiver passando por um processo de ressocialização, assim, digno, há de se pensar em uma forma de fazer um feriado em casa, enfim... Mas como no Brasil não é o caso, né, a gente tem um dos piores sistemas penitenciários do mundo e proporcionalmente uma das maiores populações carcerárias do mundo, e acho que a terceira maior do mundo, assim, em geral, assim, de número, a gente não pode muito também esperar que aquelas pessoas mereçam um certo outro tratamento, assim, só um questionamento mesmo, não pensando na figura da Suzane, mas... Da população carcerária em geral, né? E em relação ao cancelamento, a gente pode pensar pelo menos assim no lado bom das coisas. Começar pelo lado bom para depois a gente descer um pouquinho além aqui. Que o lado bom é que hoje pautas como o racismo, pautas como o feminismo, pautas como... sabe, noções básicas, assim. Por exemplo, aquela página Quebrando o Tabu, que eu não gosto muito, assim, né? Por saber quem está por trás dela. Porém, ela é necessária num mundo... Ela acordou muita gente. Eu não cancelei o Quebrando o Tabu, apesar de tudo. Eu também não cancelei ele, e eu acho que ele é benéfica pro ponto que a gente tá na sociedade, que tem tanta emissão de fake news, né? De porcaria na internet nichada para aquelas pessoas que estão ainda perdidas no mundo. E ele traz justamente esse lado bom do cancelamento, que é... é uma coisa até idiota você ser racista hoje em dia, você ser, tipo, machista, igual acontece, né, no Big Brother, que a gente vem discutindo, né? E aí as pessoas que tomam essas atitudes racistas, elas são canceladas e isso, de certa forma, ensina as pessoas que certas coisas têm um valor mínimo aí, ó. Cruzando esse valor mínimo não dá mesmo. Não dá pra aceitar fascismo de novo, não dá pra aceitar que pessoas vejam pessoas negras como inferiores ou judeus como tem que ser queimado e morto. Qualquer tipo de pensamento extremismo tem que ser cancelado e esse é o lado positivo. Agora, o que vem acontecendo, esse show de horrores que a gente vê na nossa mídia, de pessoas sensatas de todos os lados, que por qualquer tipo de argumento fiquem lembrando de coisas do passado, que é diz que me diz, quem você votou, geram cancelamentos que o outro lado, o lado organizado, né, o lado dos sofistas, o lado... das pessoas que querem controlar pela religião, de tudo que a gente falou no início desse podcast, eles não se cancelam, eles estão cada vez mais unidos e cada vez mais organizados, no senso de que a ideologia deles única é a correta e quem é vagabundo, quem não tá, e a gente está se cancelando, né? Assim, acho que a gente perde um pouco a mão, né? Aquele pêndulo da sociedade está extremando para cancelar quem discorda de você por ter votado no Ciro no primeiro turno, por exemplo. Ou propriamente cancelar o Ciro. Ou propriamente cancelar o Ciro como uma figura de esquerda, que ele foi para Paris e ficar falando isso como argumento. O que eu ficava? Eu ficava aqui, a imprensa todo dia me perguntando por que eu não ia para o palanque, eu ia ter que dizer, ou eu, para não atrapalhar, saía. Optei por sair, eu sou livre.
Assim, honestamente, eu... Acho que todo mundo tem que ser criticado e parar dentro da crítica, né? Com relação, exatamente com o que você falou, não se passando desse nível e muitas vezes, às vezes algumas pessoas escorregam, né? Por exemplo, só citando o exemplo do BBB...